Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, nós estamos hoje aqui iniciando mais um programa do A Gente Pode e hoje nós trouxemos um camarada aqui muito bacana, o Dr. Kleber Marinho, para falar um pouquinho sobre amor e dinheiro, né? Como essa questão do dinheiro ela impacta no relacionamento. O Kleber ele é formado em psicologia, né? Trabalha numa clínica. E aí a gente trouxe ele porque, querendo ou não, tem muitas dúvidas voltadas a isso, né? Como que é um trabalho de um psicólogo, como ele pode ajudar na sociedade como um todo, e principalmente na questão da família, né? Acho que é um conteúdo muito bacana. Primeiro eu gostaria que você, Kleber, se apresentasse aí pro pessoal, né? Quem não conhece o Kleber Marinho, o que que você pode contar um pouco sobre a sua vida, quando você se formou, como você estudou, e um pouquinho da sua profissão até a gente entrar no tema aí que vai ser muito abordado aqui hoje para conhecimento de vocês. E aí vocês podem ir fazendo pergunta também, o doutor vai estar aqui esclarecendo todas as nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo aqui, Kleber. Obrigado, Rodrigo. É um imenso prazer participar desse podcast, porque é o primeiro que eu gosto de falar. Então, no consultório a gente fica escutando muitas pessoas e aí é a oportunidade da gente falar, sempre bom falar. Bom, eu trabalho com psicologia clínica, então com terapia, desde que eu me formei em 2018. Formei no Centro Universitário São Camilo. Depois eu me especializei, fui para a área clínica. E também me especializei em avaliação psicológica, que ainda continuo fazendo essa parte mais judiciária, mas eu gosto muito de clínica, eu sempre gostei muito de clínica. E como eu vim, antes de me formar, eu era do mercado financeiro, que foi onde a gente se conheceu, eu via que, eu entendia que o dinheiro era o centro de tudo. Então, a gente precisa entender como é que o dinheiro tem a ver com o problema nas relações. Porque já vou adiantar um ponto que as pessoas, o que é fundamental na relação, na prática, não são os afetos, é o dinheiro. Você fala amor, no caso, né? Quando a Amor, gente fala de um paixão, casamento, não basta só o amor. não. Tem que ter a parte financeira. E ela é muito Que é importante. fundamental. E eu via isso muito quando, por exemplo, né, abordando amor, mas abordando família também, quando era a parte central da coisa de, por exemplo, morria um familiar. E aí ia lá o pessoal no banco querer dividir a herança. É onde eram os principais Atritos. conflitos. E era uma coisa muito horrorosa de ver. Uhum. Então, não diferente nos términos. Então, grande parte do sofrimento que eu vejo nos términos tem a ver com a parte financeira. E isso é independente da classe social, né, doutor? De todos os. A gente vê assim, tanto nas famílias mais pobres, digamos assim, né, mas na média e alta classe, o dinheiro ele é fundamental quando se fala de um casamento, de uma família. Você acha que é importante essa questão de aprender a lidar? Eu acho que precisa aprender a lidar, tem que ser muito claro, tem coisa que tem que ser separada, tem coisa que pode ser junta, mas ter essa clareza, porque depois, primeiro, ninguém é de ninguém. Então, existe não existe ex-filho, né? Ex-mãe, ex-pai. Isso não existe. Se bem que na novela aí a gente tá. No Vale Tudo tem a Maria de Fátima, que virou ex-filha da Raquel, né? Mas tirando ela, não existe na prática, na vida real, ex-mãe, ex-pai, não existe. Ex-filho. Mas existe ex-marido, existe ex-esposo. Então, se existe ex-companheiros, a gente precisa falar sobre certas coisas que as pessoas meio que negligenciam, que acham que não vai acabar nunca. É, isso é verdade, isso é verdade. Uma das perguntas aqui que a gente vê que as pessoas têm muita dúvida é em relação a isso, né? Por que tantas brigas envolvem dinheiro, principalmente dentro da família, o casamento em si, né? Você mencionou aí de ex-mulher, tem até os mais velhos falam, você quer realmente descobrir como é a sua mulher a partir do momento que você se separa dela, e vice-versa, né? E normalmente isso sempre envolve dinheiro. Uhum. Até mesmo dentro do casamento, no momento que as pessoas estão ali casadas, principalmente depois quando se separam. Mas por que o dinheiro ele é a base de tanto atrito, Kleber? Bom, o dinheiro, ele, como eu falei, ele tá ali no centro da relação. Pode não ser.
algo muito fácil de escutar, né? O dinheiro é a base, mas o dinheiro é a base, sim. E o dinheiro, primeiro que a gente precisa pensar do ponto de vista biológico, vamos falar na psicologia, que o dinheiro tem a ver com sobrevivência. Por que ele tem a ver com sobrevivência? Porque ele é um poder existir, então você precisa do dinheiro, e ele tem a ver com a sobrevivência no sentido de poder comprar alimento, poder comprar abrigo, né? Para você Sim. existir no mundo. Então, para você existir, você precisa do dinheiro. E como hoje em dia há a possibilidade da separação a qualquer momento, a gente precisa pensar que os sujeitos, a qualquer momento, eles podem precisar voltar às origens, ou seja, voltar à estaca zero, voltar ao status Voltar ao anterior, singular, né? ao singular, E, separar. e cada vez isso acontece de forma mais rápida. Os casamentos, existe um estudo que o casamento tem uma média de tempo muito menor do que antigamente, né? Por exemplo, os meus pais, eles são casados até hoje, né? Eu, particularmente, já sou no meu segundo casamento. Então, assim, essas novas gerações, existem até pessoas que falam que não vão existir casamentos mais. Há uma possibilidade, né? Porque quem ditava o casamento era a moral e a religião. A igreja. Então, a Igreja Católica, quem ditava, né? Que você tinha que constituir. Então, você saía, você virava adulto, e aí você ia para um casamento arranjado, você tinha essa possibilidade, Constituir uma família. constituir uma família, ou você ia ser padre ou religioso. E o Era dinheiro isso. sempre presente nisso, né? Sempre presente. Então, se o casamento era arranjado é porque havia um interesse familiar, que havia o dote lá, Financeiro, né? financeiro. Uhum. E as famílias, elas. Por que que tinha tanta. Se a gente olhar na história da humanidade, quer dizer, história da humanidade não, né? Na nossa própria cultura e na literatura, enfim. Essa coisa de que se romantizava o casamento e se romantizava. ah, porque uma família ia casar com uma pessoa pobre e aquilo virava uma história de amor. Então, se a gente pensar nisso, a gente pensa porque as famílias elas queriam perpetuar as gerações financeiramente. Sim. Financeiramente, os nomes, as raças. Então, isso de novo é o cerne das relações, né? É o cerne da história das famílias. Então, o dinheiro, a questão moral, toda estava envolvida nisso. Então não era só a questão religiosa, tinha a questão financeira, tinha a questão política, tinha a questão do status. Isso era muito importante. Desde sempre. Só que agora a gente não tem mais isso. Sim. A gente tem ainda a questão da moral. Então uma família não quer que sei lá, a filha lá case com um homem pobre, porque depois é como se o homem pobre estivesse se aproveitando Sim. daquela moça rica. Uhum. Só que hoje a gente já não tem mais a obrigação de casar ou de constituir uma família, E até de permanecer casado, né? de permanecer casado. É. O que isso gera angústia. Então, antes essa angústia ela não existia. Então, a psicologia ela se constitui depois na clínica, lá na virada do século XX, né, do 19 para o 20, e nesse período mais para frente, né, que essa coisa da gente poder escolher de casar ou não é nova. Uhum. Isso é motivo de angústia. Antes não tinha, os casamentos eram arranjados, era obrigatório casar, o divórcio é uma coisa nova. É. Né? Então, isso é Tem motivo até de um angústia. reflexo na sociedade ruim, né? Por exemplo, o homem separar, a mulher principalmente separado, né? Sim, E a mulher a gente sim. vê que acaba sendo... Tem um estigma maior em relação a isso, né? Não só... mas eu falo voltando pro dinheiro aqui. Uhum. Normalmente num casamento você ouve muito falar assim, a mulher gasta demais, né? Até comerciantes mesmo que a gente já viu falar, eu tenho que fazer um produto voltado para a mulher, porque a mulher ela tem um consumo maior. Parece que é meio machismo isso que eu tô falando, mas na nossa cultura existe isso, né? Esse falar. Não quer dizer que a mulher ela não consiga ser poupadora, ou ela ser investidora, ela tem um controle financeiro maior que o homem. Tem muitas mulheres que têm. Mas na nossa cultura é normal você ouvir falar isso. Por exemplo, a mulher, minha mulher gasta demais, né? Existe mesmo isso Você acha que tem alguma coisa a ver em relação ao sexo ou não?
Eu acho que tem muito mais a ver com a cultura, né? É, Porque quem era o provedor do lar antes? A mulher não trabalhava. A sim. mulher era doméstica, ficava em casa cuidando dos Do lar, filhos. do lar. Então, quem que mexia com o dinheiro? Era o homem. O Sim, homem que provinha, que era o provedor do dinheiro para casa. sim. Era ele que E ele que produzia, controlava ele tudo. que controlava, Tá. inclusive controlava os desejos da mulher, que a mulher não podia desejar. Sim. Só que agora essa posição mudou. Então, agora a mulher trabalha, agora a mulher tem. Eu conheço famílias que quem trabalha, quem fica em casa cuidando dos filhos é o marido. Então você acha que de forma cultural a mulher ela teve menos tempo de administrar o dinheiro, então por isso que se gerou essa questão de entender que a mulher, só porque ela é mulher ela gasta mais ou não tem nada a ver isso? É muito complexa essa resposta e a pergunta também, para dizer o que, do que para qual. Mas eu acho que tem esse lugar de. Tem vários fatores, né, que faz alguém ir lá consumir. Mas tem um ponto de vista aí bastante machista Porque você nesse falou a lugar. questão de sempre foi o homem que trazia o recurso para a família, né? E aí a gente veio de um tempo para cá, a gente fala de anos, né? Para cá, a mulher hoje ela trabalha também. Você acha que é por questão de ter um tempo menor de administrar isso, que ela acaba tendo um pouco mais de problema, ou isso não tem nada a ver? Vai de pessoa para pessoa. Na minha casa, posso falar na minha casa, Aham. que nos meus pais, né? Quem sempre administrou tudo foi minha mãe, porque Sim. ela é extremamente ela é muito boa com números. Ah, Então sim. ela é boa em administrar, é boa de vender, é boa disso, daquilo. Meu pai já não. Meu pai, se precisar comprar alguma coisa, é, meu pai vai falar, ah, compra, compra, compra. E minha mãe não. Minha mãe, se precisar, ela vai em um mercado, ou ela vai em Ela vai outro pesquisar preço. centavo de diferença que ela vai comprar, porque é um centavo mais barato. Então minha mãe é melhor com número. Sim. Então acho que é muito mais uma questão, ah, eu posso dizer, cultural, de que a mulher não consegue administrar bem, porque na verdade a mulher ela é- pode ser tão boa quanto o homem em relação à administração financeira. Não, Sim, não sim. existe isso. É, Mas tem essa questão da cultura, de que a mulher gasta mais, sim. a mulher isso, a mulher aquilo, né? É muito difícil a gente, dentro de um casamento, ter as duas pessoas que são muito boas em administrar o recurso da família e ali, como eu posso dizer, ter o mesmo tipo de pensamento. O Uhum. que que acontece, além da briga, né? O que pode prejudicar um casamento quando a gente tem ali uma pessoa que ela é poupadora e a outra já é mão aberta, a outra já não tem esse pensamento em guardar, em administrar melhor, ou até procurar um conhecimento para isso. Doutor, o que que você acha que, além da briga, o que que pode ocasionar num casamento assim? Uma família assim? Ah, o principal ponto é ou alguém vai ter que ceder, se, se um não for muito equilibrado, o outro vai acabar, ah, vai pender para um lado, porque a relação ela precisa de equilíbrio. Então, você Sempre, né? precisa, os dois precisam ir ali como se fosse uma gangorra, mas para se manter equilibrado, ou melhor, pensando na questão financeira, numa balança. Então, nunca pode pender para um lado. Então, ou vai ter alguém que é muito equilibrado que vai conseguir sustentar bem a relação na parte financeira, Uhum. ou vai ruir. É. Essa relação vai ruir. Se um lado mais forte, por exemplo, pelo que você está falando, se o lado mais forte ele for esse poupador, vai conseguir administrar a família bem, vai dar tudo certo. Agora, se o outro lado, que for aquela pessoa que gasta muito, for meio que dominar a situação, a família acaba Porque é um de dado mal a pior. objetivo, né? A É, gente está falando de coisas objetivas. Então, se o outro que está na outra ponta, que é o que gasta mais, for muito dominador e controlador, não adianta a outra ponta. Então não vai ter um equilíbrio. Claro, cada um é melhor numa coisa, assim. Tem sim. uns que são mais poupadores, outros que são mais que gastam mais, mas sem encontrar um equilíbrio. E por isso que a gente recomenda, se possível, que a pessoa tenha um profissional para acompanhar isso para ela, para ajudar ela Uhum. com as contas, para Sim. ajudar a fazer planejamento sucessório, fazer planejamento dos bens, para que fique mais profissional a coisa, dependendo da situação, né? Não, e você falou um ponto aí bem legal, que seria assim, aí a psicologia ela pode ajudar, no caso, né?
Porque quando a gente fala assim, de educação financeira é um tema muito abordado, vários influencers na internet, você vê muito falando sobre isso, né? De educação financeira. E às vezes tem pessoas até que se sentem mal de eu ficar olhando lá no Instagram, TikTok, pessoas extremamente ricas e acham que a vida tem que ser assim, né? Uhum. E principalmente, eu já vi várias pessoas falando que independente do que você ganha, é como você gasta isso, como você administra isso. E no nosso país não existe, pelo que eu sei, algo voltado a isso. Agora nas escolas particulares tem, né, educação financeira e tal, mas é algo novo, né? E assim, as pessoas não têm muito, como eu posso dizer, conhecimento sobre isso. E aí, você acha que é legal uma pessoa que tiver uma dificuldade vir fazer uma terapia? O psicólogo ele pode entrar nesse mérito e ajudar de alguma forma? Isso é uma das propostas, né? Até vou usar de novo a novela de exemplo, para ficar ilustrativo, né? Sim? Que nesses últimos episódios, acho que a psicóloga, acho que sim, que estava escrito lá, psicologia clínica no letreiro. Enfim, e da Heleninha, ela sugere para ela, que é uma bilionária, que não tem noção de nada da vida, que ela tenha controle financeiro. Ela não tem dificuldade financeira. Ela tem tanto dinheiro que não tem noção. Ah, Quando você tem muito, muito, muito dinheiro, você passa, imagino, né? Você passa de um limite da impossibilidade, né? Porque fica tão impossível de não ter algo que tudo pode ser comprado. sim, Tudo, né? No sentido do concreto. sim, Quando é muito pobre também. Porque a pessoa é só o oposto, né? A sim, psicologia trabalha com opostos. certo. Então, o pobre também, o muito pobre não tem nada, para ele não faz diferença. Deixar de ter algo Não faz ou não, diferença, né? né? Então, um dos capítulos, a psicóloga fala para ela ir lá ter o controle financeiro, para ela pegar e olhar, pedir a Aquele tá sendo. contabilidade, pedir, ela não tem noção de nada. Não tem. Mas é para ela ter dados de realidade. Dados de realidade. Ela perguntou assim: "Você sabe quanto é a sua terapia?" Ela não sabia. Por quê? Ela não precisava, ela não tinha Sim. noção. Então, Vai fazer diferença não vai aquilo, fazer né? diferença. A gente ter controle dos nossos gastos faz parte, então, uma proposta, faz parte de alguma das intervenções que às vezes a gente sugere para o paciente, principalmente o paciente que tem pouco controle de gastos, né? Que perda de controle de impulso. A pessoa gastar Gasta, muito, por exemplo. não tem necessidade de comprar algo e vai E lá e ela compra vai e compra, por às vezes, impulso. para simbolizar a angústia dela, pelo impulso. Então a gente pede para o paciente começar a controlar, ter planilha de gastos. É difícil. Para quem não faz, é muito difícil. É algo que pode ser treinado, né? E você Uhum. falou de questão aí, existem técnicas de venda justamente para atingir esse ponto na pessoa, para comprar por impulso. E isso é muito bacana. E dentro da psicologia pode ser tratado isso. Sim, então, veja, esses dias um colega do marketing perguntou para mim se como é que era a parte da psicologia que era voltado para o marketing e tal. E aí existe uma antítese nisso. Porque por um lado a gente trata o pessoal que gasta compulsivo e por um outro existem pessoas que se aproveitam dos conhecimentos da psicologia para Isso. pegar este ponto É, para fazer a pessoa gastar foi mais. o que eu falei, né? Essa questão de tem técnicas de venda, de marketing que vão pegar nesse ponto para a pessoa comprar ali de forma impulsiva. Se Exato. a pessoa parar para pensar ali, meu, será que eu realmente preciso daquilo? Se ela parar para pensar um pouquinho, e como tem uma técnica até disso que eu já ouvi falar, por exemplo, você vê uma coisa na internet para comprar. Você, pô, não compra hoje. Espera até amanhã, pensa sobre aquilo. Se amanhã você realmente tiver necessidade daquilo, você vai lá e compra, né? Então é uma técnica que a pessoa faz você comprar no impulso ali. Sabe um dos lugares que existe bastante facilidade na venda? Se eu pegar essa informação, apurar melhor, mas pelo que eu andei pesquisando, é em site pornográfico. Tem bastante Porque disso. porque ali a pessoa, primeiro que nos momentos que a pessoa está com adrenalina em alta, que a Sim. pessoa está com muito, abre aspas, tesão, Aham. é o momento que a pessoa começa a agir.
pela impulsividade, porque o sexo ele tá logo relacionado com essa área, né? De uma coisa mais animalesca, de uma coisa mais primitiva, né? Sim. Não, animalesca não é uma boa palavra, mas a gente pode entender nesse lugar sim. Então, é um A lugar pessoa não pensa facilitado, muito, não né? pensa muito. Então, Vai, ela pô. vai e faz, Então, muitas pessoas chegam no meu consultório falando que traíram, que a gente tá falando de relacionamento, né? Sim. Traíram porque agiram, não estavam pensando tão bem na Sim. hora, porque existe essa coisa do inato, do impulso que leva a pessoa a fazer isso. Então, as compras compulsivas, o descontrole tem a ver com isso também. É maior nessa área, quando se fala de prazer, do sexo em Isso, si. porque tem descarga dopaminérgica também nesse momento. Hum. Por que que o Mercado Livre, isso é interessante, e eu inclusive me policio bastante. Por que que o Mercado Livre vem fazendo tanto sucesso? Por causa das entregas, a entrega rápida. O Mercado Sim. Livre tem sucesso por causa das entregas rápidas. Por quê? Porque você tem o estímulo, você tem a compra e você pega rápido o produto. Produto. Então você tem a facilidade que é no celular, você compra, é fácil, é um valor mais em conta, dependendo do Acessível. produto, e ele chega rápido. Então quando você recebe o produto, você tem esse disparo desses neurotransmissores. Então você tem essa resposta rápida. Entendi. Então, eles se aproveitam desses pontos. A internet também. Por que que tá enfiado, as propagandas estão enfiadas lá no meio dos Reels? Porque você está recebendo respostas rápidas, de estímulos rápidos, Sim. estímulos prazerosos rápidos. Então, eles engatam uma propaganda ali no meio que faz Já para você, induzir a para ajudar compra. você a comprar mais rápido. E talvez isso explique porque sempre há um crescimento nesse mercado de sex shopping e tal, né? Isso, também que tem a ver, né? Não quer dizer que é na pornografia que é o grande ponto principal para vender, não. Sim. Mas tem a ver. Tem a ver também porque é um momento que você está muito, literalmente excitado, né? Você tem com muita produção de hormônios e de neurotransmissores relacionados à impulsividade, ao prazer. E a gente vê muitos, assim, voltando, né, pelo que a gente está falando de relacionamentos e tal, casamentos, de pessoas que se desgastam bastante por questão até da compra na internet mesmo. Porque é Uhum. aquela facilidade que você falou. A pessoa tá ali no Instagram, ela já vê uma propaganda, ela compra, amanhã o produto chega, às vezes até no mesmo dia, né? O Mercado Livre, ele faz muito isso. Agora, dentro dessa relação, doutor, como fazer para chegar no meio termo? O que a psicologia pode trazer para essas pessoas que estão dentro de um relacionamento, quando tem uma pessoa que ela é mais descontrolada financeiramente e essa outra pessoa ela é mais controlada? Como fazer para não gerar um atrito que possa ruir o casamento? Como que chega nesse meio termo? Você tem alguma dica para dar pro pessoal? Eu acho, primeiro, que as pessoas precisam conversar mais, tá? Então, casais, conversem mais. Que minha esposa escute isso daí. Fala lá, doutor, pode falar. Conversem mais. Joguem mais limpo. Que os dois administrem as contas, né? Fiquem por dentro. Isso, exatamente. Que Antigamente era saibam. só o homem, né? Isso. Aí, mais agora, né? Na contemporaneidade, a gente vê que às vezes fica só na mão de uma pessoa. E aí um tá lá escondendo dinheiro do outro. Não sabe nem quanto o outro ganha. Exato. Então, joga limpo. Ou se cada um vai ter o seu recurso, tem uns relacionamentos mais modernos, assim, que cada um fica com o seu dinheiro e só divide em contas básicas, mas joguem limpo. Então, cada um vai ter o seu, mas cada um, então, respeita esse espaço. Precisa conversar. Depois, tenham clareza nos números. Então, tenha lá planilhas dos dois, os dois vão fazer contas, os dois vão. Então, um equilíbrio. Então, tem que conversar e jogar os números. Não é falar por cima, números, as claras. Para que não fique depois, porque o que acontece depois que termina? Aí começa a briga, né? Aí vai lá pro judiciário, aí que entra o psicólogo também, porque aí tem a alienação parental, que aí a Sim. criança vai ficar com um dos dois, aí começa aquela briga, começa a usar a criança, E né? sempre tá envolvendo dinheiro, né? E sempre tá envolvendo dinheiro. Então, eu lembro do último caso que eu atendi, que tinha a ver muito com isso.
a questão toda era, principalmente, se não era o centro, mas tinha a ver Tinha com a ver. o dinheiro, né? O dinheiro estava sendo usado para manipular a relação. E quem que sofria? A criança, principal, né? A principal agredida ali era a criança. Então, aí vai separar, mas isso aqui eu paguei mais. Então, esse celular aqui eu não, vai ficar comigo porque eu paguei mais. Esse carro aqui não, Sim. mas esse carro você usou mais. É. Então, tem que ter muita Todo clareza, mundo, né? todo mundo vive isso, né? Todo Falar quem mundo nunca vive isso. passou isso no casamento é difícil. É aquilo, né? Sempre, independente da classe social, é, tipo, vamos chutar um número aqui. Você acha que acima de 70% tá envolvendo dinheiro ali na. Não Não sei dá pra falar para assim, não, né? para não pegar mal para mim, mas é um número, acho que um grande número, É talvez. um percentual muito, muito maior, né? Sim. E aí tem, acho que você falou, acho que é fundamental, acho que para todos os problemas, né, a conversa dentro do casamento é não só dentro do casamento, qualquer tipo de relacionamento, na Uhum. amizade, né, em tudo a conversa Todos. sempre vai ajudar isso. Então a importância da comunicação. Acho que é isso que a gente pode levar pro nosso telespectador, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. A comunicação, doutor, é a base para tudo. Talvez se algumas conversas tivessem acontecido, e principalmente no começo, outras tantas situações não estariam acontecendo, Vários relações problemas, ruins. né? E Uhum. principalmente o dinheiro daria para. É porque assim, o combinado não sai caro. Né? Isso. Aquilo que você falou, às vezes se cada um vai cuidar do seu, ok. Mas isso tem que ser bem falado no início, né? E eu acho que para isso, sei lá, um casamento não tem como muito, eu acho que não funciona muito bem, mas aí é uma opinião minha, Rodrigo, né? De cada um cuidar do seu. Eu acho que é para família. Então eu acho que tem que ser aberto mesmo. Eu acho que o marido tem que saber o quanto a mulher ganha e vice-versa, né? Acho que tem que ser pensado em tudo que for gasto, gasto comprado, tem que ser conversado para a família. Eu acho que, sei lá, quando você casa, você tem, acho que, um objetivo junto com a sua esposa, né? Então, não adianta você querer seguir sozinho. Eu acho que não faz sentido. E para o dinheiro também, mas aí é uma opinião minha, né? Não sei Uhum. se é o melhor caminho para todos. Às vezes o que serve para mim É. não serve para as pessoas. Mas é muito bacana que as pessoas, a maioria das pessoas, os brasileiros, né, não só os brasileiros, mas acho que do mundo tem essa questão da dificuldade de administrar o dinheiro. Porque se todo mundo fosse rico, né, acho que seria fácil demais. Mas voltando aqui no tema, a comunicação é a parte mais importante. Você acha que é o que faz mais sentido? Eu acho que as pessoas precisam falar, e elas só vão para terapia buscar um psicólogo quando elas não conseguem falar, né? Um dos motivos é que, por exemplo, terapia de casal, terapia familiar, um dos motivos, uma das queixas é não conseguir falar Sobre o dinheiro ou sobre qualquer sobre coisa? qualquer coisa, mas o dinheiro tá ali no centro. Você pergunta para alguém ainda que terminou, você mesmo está assistindo a gente. A hora que você terminou, vai sempre ter alguém falando, ai, como eu fui trouxa. Aí você pergunta, por quê? Porque eu comprei tal coisa pra fulano. Porque eu dei isso Voltado pra ao fulano. dinheiro. O dinheiro é o centro. O dinheiro tem a ver com poder. Mas você acha que as pessoas têm dificuldade de falar dentro da relação sobre dinheiro? Tem bastante. É um tema que é. É um tema literalmente caro para as pessoas. As pessoas têm dificuldade de falar de dinheiro, não querem falar. Eu conheço algumas pessoas que, para não expor também, né? Óbvio. Mas conheço algumas pessoas que estão em relações por causa do dinheiro. Sim. Então, a pessoa tá, entre aspas, ali porque tá sendo bancada por outra, mas não tem coragem de falar. Só que aí quando terminar, a pessoa já sabe. Quando ela terminar, provavelmente Aquilo vai voltar. vai ser jogado na cara, né? É. Então, Eu já conheci pessoas também. E tem o outro lado também. Pessoas que são presas a um casamento, a um relacionamento, por questão de achar que não tem condições de viver isso, sozinho. E até não só homens, mas mulheres que colocam ali o dinheiro como uma forma de manter a pessoa ali, né? Presa naquele relacionamento. Sim, Você pois já várias chegou pessoas. a atender pessoas assim, ou conhecer? Conheço várias pessoas também, acho que na clínica sempre esbarra nisso, porque a pessoa. Por isso que quando a gente diz que. É, eu vou falar uma coisa polêmica agora. Isso é bom, isso é bom. É, Podcast é muito é. legal, coisa polêmica. Primeiro, que o amor, as paixões, os afetos, eles não sustentam as relações. Então não adianta.
pessoa ela vai se relacionar com alguém com uma realidade financeira muito distante da dela, ela sabe que ela vai ter problema. Não é que eu estou dizendo não se relacione, não é nada disso, né? Porque tem exemplos de, De de sucesso, que deram sucesso, certo. né? Mas a gente sabe que em algum momento vai esbarrar em problemas, seja na relação, seja com as famílias. Isso é um fato. Sim. Então, imagina que você é muito rico e a sua esposa é muito pobre, e aí vocês vão depois fazer ali as contas, e, vamos supor que ela fosse muito pobre, e ela quisesse se separar, e ela não visse outro caminho a não ser ficar com você, porque ela sabe Você tem. que ela vai passar fome. Sim. Ou ela não vai conseguir, pelo menos, manter as condições Exato. que tem dentro do casamento, né? Então ela vai manter essa relação. Então a gente precisa jogar, Mesmo não gostando mais. mesmo não gostando mais. E isso é uma verdade. O que a gente pode pensar além disso, que é uma realidade? Sim, Você vai sim. falar não, que não é? Ah, Tem muitos, eu tenho certeza que tem muitas pessoas hoje que não se separam porque sabem que vai dar dor de cabeça na hora de separar os bens, que sabem que vai dar dor de cabeça de vender a casa. sim. Eu tenho um familiar que ele recentemente se casou, tá, sei lá, 1 ano, e se casou e comprou a casa com a esposa. E eu sou contra, porque é, depois vai dar trabalho. Não se conhece o bastante. Mas Você eu acha que não é pouco fui. tempo, né? É pouco tempo. Sim. Mas eu não vou lá falar, porque não me cabe, não me pediram opinião. Sim, Então sim. eu sei os meus limites. Sim, sim. É uma Então, opinião sua, é né? minha opinião. Sim. Então, não acho que devia ter comprado, porque vai dar trabalho depois para separar. E é financiado. É que também a gente, não, assim, acaba não pensando, eu por passar por isso já, você acaba não pensando lá no final, né? Até quanto tempo isso pode durar, a gente acaba não pensando nisso. Mas é até mesmo dentro do casamento, eu acho que é uma ferramenta muito bacana você procurar entender um pouco sobre educação financeira, controlar o seu dinheiro, ou o dinheiro da família em si, para que não chegue nisso. Porque senão realmente não. Se a gente for pensar no que pode acontecer de pior, a gente Sim. acaba não fazendo. E veja, muitas relações acabam e não é por falta de amor, e não é por falta de paixão. É por causa dos problemas. Os problemas, inclusive financeiros. Sim. Então, cuide da sua parte financeira na sua família para que não acabe a sua relação. Ai, meu casamento nunca vai acabar. Por quê? Porque eu amo meu marido, amo minha esposa. Não é o suficiente. Não é isso, não é o suficiente. Você precisa fazer a manutenção das outras coisas, É. inclusive da parte financeira. Porque tem coisas que vão minando o amor em Vão si, né? minando, O vão respeito, minando. né? Você vê nos filmes, nas novelas, enfim, na literatura. Ah, o. Eu vou pegar o Diabo Veste Prada, porque tá todo mundo falando agora, né? No 1, a, a menina lá que eu esqueci o nome, que faz a. Que foi. Que é Assistente? Assistente ou a dona a. da. Não, a assistente, que era a Anna Hathaway. Ela interpretou. Ela namorava um cara, e aí o cara. Ela nunca tinha tempo, depois que ela começou a trabalhar Trabalhar? lá, né? Na Runway, ela não tinha tempo de cuidar da relação dela. Sim. E aí chegou ao ponto de terminarem. Era porque não. Depois no fim eles voltam, né? Mas não foi porque eles não se gostavam. Não Sim. foi porque era ruim. É porque um relacionamento ele só dá certo. Coloquem isso, pode frisar isso bem. Os relacionamentos eles vão dar certo quando eles forem reforçados o tempo inteiro. Então, se os problemas estiverem ali aparecendo o tempo inteiro também, e não houver coisas para contornar, para torná-lo mais tranquilo, o relacionamento vai acabar. Ah, isso é bacana. E veja que esse ponto Isso é uma dica legal. é importante isso. Veja que a questão deles terem terminado foi por causa do trabalho. E o trabalho tinha a ver com o quê? Com o dinheiro. Com dinheiro. Então a gente sempre vai cair no ponto, de alguma Em algum momento. forma, no dinheiro. O dinheiro fala em alguma coisa, né? Quando você pega duas famílias que são muito ricas, que você não vai ter esse problema, outros problemas vão surgir, Sim. né? Porque não é o problema da falta ali para essas famílias. Mas, por isso que eu estou dizendo, vejam, não interpretem mal o que eu estou falando. Não é que as pessoas precisam casar com pessoas da mesma renda delas. Classe Mas social. elas têm que saber que o problema financeiro vai aparecer em algum momento, Sim. né?
Isso é um fato, é um dado da realidade. Eu acho que assim, é aquilo que você falou, o amor, né, não é questão de falta de amor, mas o amor, ele é algo que tem que ser cultivado. Sim, E aí, o dinheiro, ele acaba trazendo problemas que aí vai trazer sei lá, um xingamento ou uma mágoa, algo do tipo que vai minar esse amor. E aí, não pode ser o 100% ali do negócio, mas vai acarretar num atrito que vai prejudicando o amor e aí o relacionamento acaba. e acaba. Por isso que, para algumas linhas da psicologia, a gente não olha para a questão do afeto em si, é uma interpretação muito subjetiva da coisa. A gente olha para uma parte mais objetiva. Então, é o que é reforçador e o que não é. Então, se o seu relacionamento é cheio de problemas, é, problemas em várias esferas, inclusive na financeira, que diz muito, ele vai acabar. Não tem jeito. A terapia, às vezes, é pra gente virar pro casal e falar: olha, vocês não dão certo mais e não tem mais conserto, vocês precisam separar. Sério? Já chegou nesse. Às vezes, e isso a terapia é para isso, que o casal não consegue se dissolver, que aquela relação, eles precisam terminar porque já está ficando tóxico para eles, e aí a terapia não é para isso a terapia, veja bem. Tá. O objetivo principal da terapia de casal é fazer com que Que ele se dê acerte. certo. A gente tem Mas muitas dúvidas sobre isso, doutor. Né? A terapia, né? É algo que assim, as pessoas falam, meu, todo mundo deveria fazer, né? sim, Em relação a dinheiro, nem todo mundo precisa. Eu entendo que a maioria das pessoas precisam. A cada 10 pessoas de aí. terapia, Não, terapia ou de sobre dinheiro? dinheiro. Entender sobre o Ah, dinheiro, entender sobre né? dinheiro. Eu trabalhei também na área financeira e, assim, trabalhei muito tempo em atendimento, trabalhei muito tempo em banco, né? E as pessoas, elas, de cada 10 9 e às vezes 10 não sabia nem o que ganhava e nem o que gastava, principalmente o que gastava. Então eu acho que isso é muito escasso é, no brasileiro, Uhum. entender sobre o dinheiro. Né? A gente vê que existem outros países aí que as pessoas são muito mais desenvolvidas em relação a isso. Porque conversam mais, têm mais informação, buscam mais informação, né, sobre isso. Eu acho que é uma responsabilidade nossa também. Mas sobre terapia, o casal ele pode realmente procurar um psicólogo para tratar sobre isso, que às vezes não consegue conversar isso. Explica um pouco para nós. Veja bem, não é só saber conversar. Às vezes tem casais que conversam bastante, mas mesmo assim tem sintomas, né? Ali na relação deles Certo. que eles vão precisar de ajuda. Vamos lá, outra coisa polêmica. Eu não acho que todas as pessoas precisam de psicoterapia. Porque para nós psicólogos, a psicoterapia é o ápice dos nossos procedimentos. Então é como se fosse uma cirurgia. Entendi. Então não vejo nesse lugar. Não vejo que todo mundo precise. A terapia é como se fosse uma cirurgia para o médico. Exatamente. Fazendo Ou uma. seja, não é toda hora que você Não é faz. toda hora, é invasivo e é para casos que realmente precisam. O que todo mundo pode vir me procurar como psicólogo, e aí, dependendo, a gente orienta do que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa precisa de uma avaliação psicológica, às vezes a pessoa vai precisar só de uma orientação, de atendimento psicológico. Então, não é todo mundo. Mas quem avalia é o psicólogo, então deixa o psicólogo avaliar se precisa ou não. Então você está na dúvida, é preciso ou não? Procura um psicólogo, aí ele vai te falar se precisa Sim. ou não. Para se conhecer, não sei o que, procura outra coisa. Psicologia, a gente faz um trabalho muito sério. Enfim, E cresceu muito, né? Querendo ou não, de um cresceu tempo para cá, muito. da pandemia para cá, essa questão de terapia, tanto que hoje até os convênios eles acabam entendendo de uma outra forma. Hoje, independente do plano que você tem que pagar ali uma coparticipação à parte para Uhum. você fazer a terapia. Porque muita gente procurou, Isso. e agora não tem mais limite de sessão, os É. convênios estão tendo que reembolsar mais dinheiro, Aham. e aí Uma inicialidade muito alta, né? Então não é todo mundo que precisa, né? não acho que todo mundo precise, então que fique claro. Vão ter psicólogos falando, não sei o que, aí cada um haja conforme pensar, mas eu não entendo nesse lugar. Acho que pode buscar o psicólogo todo mundo, mas para psicoterapia não é todo mundo que vai, nem todo mundo que adere aos tratamentos, né? Mas você falou terapia e psicoterapia? A psicoterapia é o termo formal, oficial da coisa, do tratamento. A mesma coisa, É a né? mesma Origem coisa, grego, mesma coisa. Que fique claro também outra coisa, que a terapia, a psicoterapia, enfim,
Porque terapia é qualquer coisa que seja, que faça bem, que é benéfico e tal. Psicoterapia é esse tratamento com psicólogo, Ah, tá? sim. Boa. Qualquer pessoa pode fazer psicoterapia com qualquer pessoa. Então você, Rodrigo, hoje pode se chamar de psicoterapeuta. Tem essa falha no Brasil, que a psicologia ainda não Sem a conseguiu. pessoa ter um curso? Não precisa. O Brasil não tem uma regulamentação que é exclusiva do psicólogo, infelizmente. Tá, mas aí então, às vezes a pessoa pode estar em live, fazer uma sessão, Com uma pessoa que não tem nem ensino superior. tá brincando. Não. E como é que a pessoa, como é que a gente pode buscar isso, essa informação? Tem algum Então, lugar, até para as pessoas que estão primeiro, isso assistindo? é ótimo. Então, pode vir aqui um monte de gente falar que não sei o quê, porque tem espaço para todo mundo e não sei o quê, blá blá. Mas a pessoa precisa ser formada, né? Bom, Na minha opinião. e na minha também. Aí vamos falar, porque eu tô falando isso que eu sou psicólogo, né? Eu estudei Mas você estudou para minimamente isso, né? 5 anos, sentei lá, estudei 5 anos para poder cuidar da saúde mental como uma coisa muito séria, e vem uma pessoa, porque esses dias eu li num comentário assim, porque eu também fiz 4 anos de psicanálise e não sei o quê. Bom, não quer dizer que exista uma seriedade para todo mundo. Não existe uma regra de formação para todo mundo. Se Mas não isso que existe, você falou é muito, nossa, é muito grave, na é minha muito opinião. grave, né? Eu tô Entendeu? encarando isso assim de uma forma também até espantosa, porque eu não sou uma pessoa extremamente leiga. Eu até busco bastante informação e eu não tinha noção disso. Você faria uma cirurgia com um médico que não é médico? Então, O que é a né? psicoterapia a gente pode tratar assim? Então, é o que eu sugiro, que vocês, quando forem passar, se vocês querem passar num psicólogo, então vamos lá, psicólogo. Tô nem entrando aqui no mérito de psicoterapia é só o psicólogo, não, porque os médicos, especialmente os psiquiatras, também fazem terapia, né? Também são psicoterapeutas. Não vou nem entrar nisso, também que é outra discussão. Mas você quer passar com um psicólogo, então você peça para ele, ou você procura uma clínica séria, ou Sim. você peça para ele o número do registro dele. Então isso que eu ia te perguntar, Aí né? você vai no Existe uma site, certificação e tal? sim, então vai aparecer aí em algum lugar o meu número do meu registro, porque para a pessoa dizer que ela é psicóloga, ela tem que ter esse registro no Conselho Federal com aquele número. Sim. Então não posso veicular nada na mídia que não tenha o meu número de registro, assim como nos outros conselhos também. Então você tá vendo, a pessoa tá falando que é médica, vai ter o CRM dela embaixo. É nutricionista, vai ter o CRN Cara, dela mas não embaixo. existe uma regulamentação sobre Para isso? psicoterapia ainda não. Ainda Cara, não. eu duvido que as pessoas aí sabiam disso. É. Você que já passou, já fez uma terapia, você sabia que poderia estar falando com um cara que não é médico? Que o cara não estudou para isso? Que não é psicólogo. Que não é psicólogo? Que isso, É. né? Eu tenho certeza que as pessoas não sabiam disso. Bom, e se não sabe, então aí você pede o número e consulta no site se tá ativo. Porque, inclusive, esses dias lá no litoral, teve uma mulher que atendia, sei lá, 3 anos Mas isso é muito comum, Kleber? É com. muito comum isso? No mercado você acha que tem bastante pessoas assim? O quê? Que não são formados? Esses dias eu vi um estudante. Esses dias não, já vi, peguei uns 2 ou 3 estudantes de psicologia se vendendo como psicoterapeuta na internet. Então, assim, ou a gente se posiciona, nós psicólogos, nos posicionamos e lutamos para que isso seja regulamentado. Enquanto a gente está aqui tentando brigar por isso, lá no Congresso, há uns anos, os testes psicológicos, eles estavam brigando lá no Congresso. Hum, No Congresso ou no Senado, eu não lembro. Para que pudesse ser vendido para qualquer pessoa. Porque antes, os testes psicológicos só eram vendidos, era exclusivo para psicólogo. Então, se você, Rodrigo, fosse lá numa editora que tivesse teste psicológico, eles não iam te vender, porque você não tem registro. sim. Hoje em dia, com essa lei não, com essa interpretação da lei, qualquer pessoa pode comprar o teste psicológico. Ela pode ir lá comprar, ela só não pode usar para avaliação. Então eu conheço um monte aí de outras áreas e tal, que eu também não vou, porque senão vai ficar muito polêmico. Mas elas usam os testes que não são validados pelo conselho para fazer a avaliação. Então, assim, tem espaço para todo mundo? Tem, mas cada um no seu Mas tem quadrado, que se né? capacitar, eu acho, né? Tem, Então então você que for deixa. procurar aí uma terapia, procure esse registro aí. Acho que é muito importante você saber com Eu também quem você acho. vai
com quem você vai se tratar, né? Porque é um E tratamento. veja se está ativo, porque tem psicólogo que perdeu o registro de tanta infração ética que cometeu, que perdeu o registro, não pode atuar como psicólogo. Né? Então, às vezes, a pessoa, que a gente está falando de um tema aqui familiar, a pessoa está com um problema dentro de casa, um problema no seu casamento, vai procurar fazer uma terapia voltada a essa questão, né, financeira, e acaba tendo um outro problema. Bom, Sem falar dos psicoterapeutas, né? Os terapeutas aí, como é que eu posso dizer? Fala que a gente Místicos, né? Sem falar desses terapeuta holístico É. e tal, que tem a ver com religião. Eu acho assim, que desde que você deixe claro pra pessoa que ela não é, porque pra mim o nome disso, sinceramente, o nome disso é, eu esqueci a palavra, quando a pessoa eu me passo por um profissional, eu tô me passando aqui por exemplo, eu tô me passando por um médico Sim. e eu tô me fazendo de Impostor. conta, um impostor. Digamos assim, né, pra gente... Talvez não seja essa palavra, Não é mas... bem essa palavra, mas tipo assim, eu tô. E é crime isso, né? Por isso que eles falam. A pessoa, sempre que um psicoterapeuta você pergunta para ela, mas você é psicóloga? Ela rapidinho responde que não é. Por quê? Porque se ela disser que é e a gente for buscar ela não é, ela pode ir presa. Porque Sim. isso é crime. Mas ela não tá falando que ela não é. Que ela tá, quer dizer, ela tá dizendo que não é, mas ela tá se passando Ela como tá se fosse. trabalhando Porque com... todo mundo, quando fala terapeuta, lembra do psicólogo. Então ela está se aproveitando dessa brecha da lei para atender as pessoas como se fosse um psicólogo. Só que quando você vai lá perguntar, ela fala que não. Mas não é todo mundo que vai lá perguntar, não é todo mundo que vai no site constar se a Sim. pessoa é psicóloga. Então ela está se Aham. aproveitando. O pessoal vem aí nos comentários e fala, que não sei o quê. Vai xingar, pode xingar. É minha opinião. Sim. Né? Opinião acho que Mas todos os se existe psicólogos também. um curso, né, um curso superior, eu não entendo por que tem essa falha, por que não existe uma regulamentação? É. Deve ter um trabalho para isso, né? Deve ter, mas A eles estão mais classe dos preocupados psicólogos, elas devem estar... em outras coisas, em ideologias políticas, ideologias disso, daquilo, do que lutar pelo nosso trabalho, pela exclusividade do nosso trabalho, né? Mas um dia eu conheci um médico, um psiquiatra, né? Não, eu conheço psiquiatras muito sérios, tá? Graças a Deus eu conheço vários. Mas tem uns que pensam que nem ele, ele era terapeuta. Ele estava se formando, disse que ia atuar como terapia cognitivo comportamental. Eu falei, tá bom. Mas o que você acha do psicólogo receitar remédio? Porque nos Estados Unidos pode, né? O Sim. psicólogo pode se especializar nisso, ele pode receitar. Aqui no Brasil é Aqui. exclusividade médica. Isso, aqui já não, já já existem o psicólogo e o psiquiatra, E né? o psiquiatra, Aí o psiquiatra já o pode. médico, só o médico pode receitar no Brasil. Sim, falando grosso modo, né? Porque tem algumas especificidades, mas grosso modo só os médicos. Aí ele respondeu assim pra mim: não acho, que um psicólogo não entende de interação medicamentosa, se der algum problema o psicólogo não vai conseguir resolver. Aí eu falei, e você se acha capacitado então para atender em terapia, sendo que você também não entende das outras coisas que o psicólogo entende? Então é uma briga de classe, sim, existe essa briga também, mas existe uma coisa assim, já que está na formação tão forte, vamos deixar, né, cada um no seu quadrado, desde que exista uma consistência, uma outra coisa. Vamos supor, você passou lá com um terapeuta X. Ele foi lá e contou os seus segredos, as coisas. Ele pode contar. Por quê? Ele não é psicólogo. Quem é que vai Jamais. buscar? Não tem um conselho regendo ele. Ele não pode ir preso que ele contou seus segredos. Né? Aí também tem isso. Ele não vai perder o registro dele porque ele nem tem registro. Ele tem uma associação não sei o que, tá, mas não vai acontecer nada com ele. Agora, se um psicólogo vai e quebra sigilo, aí a gente responde por isso. Então existe. Tem um conselho de ética, Tem um né? conselho da psicologia. Por Os isso conselhos que é muito psicólogos para. importante as pessoas que estão nos assistindo aqui entender isso, né? Que quando for procurar e fazer uma terapia, analise essa questão do registro. Isso eu acho que foi o mais impactante, né? Muitas pessoas não sabem disso, eu tenho certeza. Doutor, cara, foi muito legal essa participação aqui. É bacana, assim, pra gente até meio que finalizar, se você pudesse deixar um conselho para os casais em relação a essa parte financeira, né? Até para proteger, blindar o amor, né? De certa forma aí, no sentido financeiro, o que você poderia falar?
Primeiro, o diálogo precisa ficar muito claro, deixar muito claro as coisas do que é, o que não é, Conversa. conversa, ter acesso aos números, jogar limpo um com o outro, né? Deixar bem claro e não ficar pensando, não é que a gente tem que se relacionar com as pessoas pensando que a gente vai terminar. Não, Sim. mas a gente Não, a tem gente que não pensar nessa possibilidade minimamente, né? Porque isso pode acontecer. Pensar no futuro. A gente precisa pensar também no futuro. Não só no futuro, né? Porque senão a gente adoece, e o nome disso é ansiedade. Mas a gente precisa pensar também no futuro. E, se possível, contratar um profissional para fazer isso, né? Pensar em poupar, né? pensar em possíveis consequências. Então, vamos pensar também, fazer. E se acontecer isso, o que financeiramente a gente tem de respaldo? A gente tem algum seguro? A gente tem algum valor guardado? A gente tem uma proteção? É minimizar os riscos, né? Os Eu sempre riscos, exato. trabalhei assim. Na minha vida eu tive algumas coisas positivas, né? Alguns resultados positivos, sempre pensando nisso. Eu nunca pensei naquilo que pode dar errado, e não fazer. A gente tem que olhar que pode dar errado e trabalhar esse risco para minimizar ele. Pra mim, Você concorda? Se a gente falando do dinheiro, se você vai procurar, cara, alguma coisa, um profissional falando sobre o dinheiro, como investir, como lidar com o dinheiro, provavelmente você vai ter um resultado melhor. Não tem jeito, a gente só muda aquilo que a gente conhece, não é verdade? exato. Não tem como você mudar aquilo que você não conhece. Tem que conhecer primeiro, ver onde você está gastando, onde está a torneira aberta ali, para que você consiga modificar isso, tomar algumas ações. E se você não consegue tomar essas ações, tem profissionais assim como o Dr. Kleber que pode nos ajudar, né, a encontrar ali uma solução e até algo que possa evitar esses problemas. Certo, doutor? Algo mais que seria bacana falar para os casais aí que estão nos assistindo para evitar esses problemas? Acho que essa questão da comunicação é mais importante. Sigam o O canal, o canal do. O meu também, tá? Se puderem. deixa o seu arroba aí. O meu Instagram é Kleber J Marinho Psi, Kleber com C. Ah, o meu YouTube é Kleber Marinho Psicólogo. A gente deixou também aqui o QR Code, né? Na tela aqui. E deixe nos comentários o que você achou dessa entrevista. O doutor ele vai deixar lá nos comentários também ali o arroba dele. Sigam ele lá, compartilhem esse vídeo e deixem as mensagens lá, perguntas. Eu tenho certeza que ele vai vai responder todas as perguntas lá de coração para ajudar as pessoas que estão nos assistindo